Senhor, estamos mais uma vez na presença de Deus e também com o nosso coração com uma disposição de trazer a palavra do Senhor e estarmos juntos nesse momento. Estamos nos preparando para dar continuação à carta de Paulo aos irmãos de Roma, a carta aos Romanos. Estamos vamos iniciar hoje, agora, nesse momento, capítulo 15, do versículo 1 ao 13. Quero convidar você para estar comigo aí. Vamos juntos meditar na palavra do Senhor e vamos compreender o que Deus tem para nós como aplicação da inerrante palavra do Senhor para as nossas vidas, tá bom? Então eu te convido para preparar o seu coração, para Deus estar realmente trazendo uma revelação do que Ele tem de especial nesta noite para a sua vida, em nome de Jesus. Eu creio que assim como eu sou ministrado com a revelação do Espírito Santo, você também será ministrado em nome de Jesus. Vamos abrir então Romanos capítulo 15, Eu vos saúdo com a paz do Senhor, Desejo a todos vocês que esse momento seja um momento ímpar para a sua vida, tá bom? E que você possa, assim como eu, degustar, como mel, o que o Senhor tem para nós. Vamos ler então a partir do versículo 1 até o 13 do capítulo 15. Amém? Romanos 15, do 1 ao 13. Ora, nós que somos fortes, devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradarmos a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade o próximo no que é bom para edificação. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, as injúrias dos que o ultrajavam caíram sobre mim. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação nos conceda o mesmo sentido de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. E ainda, louvai ao Senhor, pois todos os gentios e todos os povos o louvem. Isaías diz, haverá raiz de Jessé, aquele que se levantará e que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos enche de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Aleluia. Oramos, amados, para que o Senhor nos dê a revelação. Papai, diante da tua palavra, revelação escrita, pedimos para que o Espírito Santo nos conduza na compreensão e também no significado para nós nesse tempo. De que cada um, Pai, que está ouvindo nesta noite esta palavra, saia e seja revigorado, corrigido, animado a permanecer na fé e te servir de todo o coração, papai. Pedimos que aplique a tua palavra em nossos corações em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nesta carta, Paulo está tratando com o problema de relacionamento que existia na igreja de Roma. Paulo escreve esta carta para a igreja de Roma com o objetivo de apresentar o evangelho que ele prega e angariar o apoio dos crentes de Roma para a missão que Paulo tinha no coração, que era pregar o evangelho na Espanha. Paulo, então, na carta, amados, apresenta no capítulo 1, capítulo 15, os seus planos, os seus projetos de estar com os romanos, de lá ser enviado para a Espanha. E, no decorrer, ele faz uma
uma exposição da verdade que ele prega, do evangelho que ele ensina. Na primeira parte da carta, capítulo 1 até o capítulo 11, ele fala a respeito da perdição do homem, tanto judeu como gentil, fala da justificação pela fé em Cristo Jesus, fala da santidade, da libertação dos nossos pecados, da libertação da condenação da lei, da vida do Espírito Santo, explica qual é a posição da nação de Israel dentro do plano de Deus. E a partir do capítulo 12 ele trata de questões práticas. Quais são as implicações para a vida cristã de todas estas grandes doutrinas? Paulo estava familiarizado com algumas questões que estavam acontecendo na igreja de Roma, alguns problemas que aconteciam em Roma. Um deles era exatamente o relacionamento entre judeus convertidos e não judeus convertidos. O problema basicamente residia no seguinte: muitos judeus em Roma que haviam crido no evangelho, eles tinham dificuldades em abandonar os costumes judaicos que eles praticaram a vida toda. Eles haviam sido ensinados que não podiam comer determinados tipos de comida, não podiam beber algumas coisas. E havia dias também durante o ano que eram dias santos, consagrados. Tinha um calendário que os judeus guardavam. Mesmo que eles tinham crido em Cristo Jesus e entendido que Cristo era o Messias prometido, por conta do hábito, do costume, talvez até por deficiência na fé, esses judeus não se sentiam livres para comer qualquer tipo de comida, não se sentiam livres para considerar todos os dias iguais e tinham dificuldades em sentar à mesa para comer com pessoas que pensavam diferente deles. E você tinha, por outro lado, convertidos em Roma, que é romanos, gregos, que haviam crido por outros lados, que tinham entrado na mesma igreja e que se sentiam absolutamente livres de qualquer restrições da lei de Moisés. Eles não eram judeus. Segundo, eles já tinham entendido que em Cristo estas leis já tinham passado. Elas tinham um propósito no Antigo Testamento, mas no Novo, com a vinda de Cristo, essas leis perderam a validade e a jurisdição sobre o fiel. A lei agora é a lei de Cristo, é a lei do amor, é viver para a glória de Deus, amando a Deus e amando o próximo como a si mesmo. Esses irmãos haviam, inclusive entre eles, judeus que também se sentiam livres, completamente livres das restrições da lei de Moisés, tanto os judeus como os gentios. Eles então estavam exercitando a sua liberdade, comendo todo tipo de comida e considerando todos os dias iguais, e aí havia um grande conflito. Havia ali uma celeuma, uma discussão, Então um problema exatamente acentuado na igreja de Roma. Então eles não podiam fazer alimentações em comunhão. Por exemplo, os gentios que não eram judeus tinham dificuldade nenhuma, se não comia o porco, é porque não gostavam, mas não tinha nenhuma proibição teológica, doutrinária, religiosa. Mas os judeus convertidos, eles olhavam para o porco e diziam: esse animal é um animal imundo, porco, eu não me sinto à vontade para comer esse animal. Como você ia colocar no mesmo evento pessoas que tinham diferentes cardápios movido a convicções religiosas? Era uma dificuldade a comunhão na igreja de Roma. Lembrando que naquela época, amados, era prática dos cristãos se reunir com frequência para comerem juntos. E traziam alimentos de casa, compartilhavam entre si. Era uma prática chamada de festa da fraternidade, que durou até o século II. Por conta dos abusos, ela foi proibida. Ela caiu em desuso a partir do século II, mas até lá, amados, era comum os cristãos todo domingo se reunir para comerem juntos nas casas e traziam alimentos de casa. Imagine a confusão que isso causava por conta das restrições religiosas que alguns tinham na época com relação à comida e também com relação dos dias e bebidas, Então Paulo trata deste assunto aqui. Quando ele aborda este assunto nos capítulos 14 e 15 da carta aos Romanos, ele chama o grupo de irmãos judeus e gentios que se sentiam livres para comer, para beber qualquer tipo de comida, sem qualquer restrições, Ele chama de fortes, pessoas
cuja fé era robusta o suficiente para não se sentir culpado ou com a consciência culpada por comer aquele tipo de comida que antigamente era proibido pela lei de Moisés. Paulo chama essas pessoas de fortes na fé. E aqueles que tinham melindres, que tinham dificuldades, escrúpulos de comer qualquer tipo de comida, Paulo chama de fracos. Fracos na fé, ou seja, a fé daquelas pessoas era uma fé defeituosa, uma fé débil, era uma fé que precisava de reparo, que precisava de ajuda, uma fé que precisava ser tratada. Paulo traz esses dois grupos usando esses nomes, fracos e fortes, né? Então, o que Paulo está tratando aqui, nós vimos que Paulo coloca dois princípios, né? Dois princípios elementares. Ele coloca aqui para ajudar os irmãos a conviver. No geral, Paulo se dirige aos fortes, porque quem é forte tem mais responsabilidade do que os fracos. Ele se dirige aos fortes. O primeiro princípio, que está na primeira parte do capítulo 14, é que Cristo é o nosso Senhor. Ele é Senhor tanto dos fracos como Senhor dos fortes. Porque esta questão, como isso, aquilo, não como aquilo, como isso, não é uma questão essencial para a salvação. Isso é a diáfora, coisas indiferentes. Pensar de um jeito ou do outro não vai afetar a minha fé em Cristo para perdão de pecados. Paulo diz que Cristo é Senhor tanto dos fracos como dos fortes. E quem come quer agradar a Cristo, e quem não come também quer agradar a Cristo. Então, o desejo de todos é o mesmo, em torno do mesmo Senhor. O senhorio de Cristo é colocado como aquele primeiro princípio que deveria ser observado para que os dois grupos permanecessem juntos. Eles têm o mesmo Senhor e têm o mesmo objetivo, que é agradar esse Senhor. O princípio que Paulo coloca é que a liberdade cristã ela é controlada pelo amor ao próximo. Ele se dirige aqui aos fortes. Você se sente livre para comer todo tipo de comida, mas você tem esse direito em Cristo, porque de fato nenhuma comida em si é impura, diz o apóstolo. Mas se você come com escândalo, se você serve de tropeço para a consciência do seu irmão, então por amor ao seu irmão você deveria abrir mão do seu direito. Ou seja, a minha liberdade em Cristo ela é limitada pelo amor ao próximo e pelos interesses do reino de Deus. Encontramos um terceiro princípio, que é o que nós lemos aqui. Paulo coloca o exemplo de Cristo como modelo, particularmente para os fortes. Primeiro, no fato em que Cristo não agradou a si mesmo. Cristo não agradou a si mesmo, mas ele veio ao mundo para agradar o Pai e fazer a vontade do Pai. Cristo, em segundo, ele sendo o nosso modelo, ele nos acolheu da mesma forma, nós devemos acolher os nossos irmãos. É o que nós estamos vendo e estamos lendo, ou lemos, né? Nós vamos ver Paulo encerrando essa questão de diferenças, de opiniões a respeito deste assunto. Vamos ver aqui. Na primeira parte, o apóstolo Paulo fala que nós que somos fortes devemos agradar os irmãos fracos naquilo que é bom para a edificação, conforme Cristo fez. Está no verso 1 até o verso 6. Na segunda parte, ele diz que nós, ele está falando para os dois grupos, devemos nos acolher mutuamente, como também Cristo fez. Aí ele encerra o assunto. Interessante que estas partes aqui seguem a mesma estrutura. Uma exortação, depois fala do exemplo de Cristo, cita a Escritura e termina com uma oração. Paulo estruturou essas duas partes do mesmo jeito. Isso facilita a nossa compreensão e a aplicação. Amados, sem demora, vamos compreender então. Paulo diz que nós devemos procurar agradar os outros e não a nós mesmos, como Cristo não agradou a si mesmo, mas agradou ao Pai. Está no verso 1 até o verso 6. Ele começa dizendo no verso 1: ora, nós que somos fortes devemos suportar as debilidades dos fracos e não agradar-nos a nós mesmos. Esta exortação, amados, ele faz para os fortes e ele se identifica como forte. No verso 1, nós que somos fortes. Isso é significativo porque Paulo era um fariseu. Paulo era um judeu zeloso da lei. Ele seguia estritamente
todas as observâncias do Antigo Testamento, entre elas aquela dieta, as restrições alimentares que foram mandadas por Deus através de Moisés, você encontra no livro de Levítico. E a guarda do calendário sagrado, que incluía as 3 grandes festas, tabernáculos, Páscoa e Pentecoste, e a guarda do sábado e da lua nova. Paulo guardava aquilo estritamente, fazia parte da religião dele. Quando ele conhece Jesus Cristo no caminho de Damasco, ele compreendeu que Cristo era a consumação e o cumprimento de toda a lei. Agora ele não se sentia mais obrigado a seguir aquelas leis da antiga aliança que tinha a ver com o uso de costumes, né? Ele se sentia livre, amados, livres para comer de tudo e considerar todos os dias iguais também, em vez de seguir aquele calendário sagrado. É claro que o que está em jogo aqui não é o dia de domingo, o nosso culto que a gente faz, né? Mas é o sábado, né, e outras datas. Paulo se sentia livre de não fazer isso. Ele se considera aqui forte. No verso 1 ele faz um apelo aos demais irmãos da igreja de Roma, que pensam como ele, outros judeus liberados, né, ou liberais, né, que se sentiam à vontade completamente, né, livres das teias de Moisés. Ele faz esta exortação: nós devemos suportar as debilidades dos fracos. Os fracos aqui são aqueles irmãos que tinham aquela dificuldade, né, irmãos? Paulo diz que nós devemos suportar as debilidades dos fracos, né? Note que Paulo os considera como irmão, ele considera os fracos como irmão, considera que a fé deles é débil. É um ponto importante aqui. Quando a Bíblia manda que a gente não cause escândalo para o irmão fraco, não significa que a gente não pode chegar ou não deve chegar no irmão fraco e dizer: olha, eu não vou comer esta carne de porco aí, né, na tua frente, porque eu sei que você fica ofendido. Não, eu quero que você estude a Bíblia e você verifique se esses escrúpulos seu é uma coisa baseada na Bíblia ou a questão da prática evangélica brasileira, né? Alguma coisa na tua consciência ou da tua própria experiência psicológica, seja lá o que for, e verifique se tem fundamento. Não é para deixar o fraco quieto, não, irmãos. Temos que respeitá-lo também, mas vamos chegar junto. A palavra suportar que Paulo usa significa literalmente carregar, como quem carrega um fardo. Quando ele diz: nós que somos fortes devemos suportar a debilidade dos fracos, significa que nós devemos ajudá-los a carregar os seus fardos. No caso aqui, o sentido é ajudá-los a perceber que aquelas restrições, aqueles escrúpulos, tudo já se cumpriu em Cristo Jesus, e que eles podem se sentir livres de toda aquela legislação que a gente chama de legislação cerimonial. É esta orientação que o Paulo está dando para os fortes: suporte, carregue, ajude os fracos a carregar as debilidades da sua fé, e não procure agradar-se a si mesmo. No final do verso 1, não procure agradar-se a si mesmo. Esta é a nossa tentação. Tenho direito de comer o que eu quero, estou livre em Cristo, a minha fé me diz que eu posso comer o que eu quiser. De repente eu vou deixar de comer porque tem um irmãozinho que fica escandalizado, ou vai ser levado a fazer a mesma coisa e se sentir culpado por conta do meu exemplo. Então eu vou abrir mão da minha liberdade por conta do que os outros pensam. Claro, é exatamente isso que Paulo está dizendo, porque o alvo do cristão, final do verso 1, não é agradar a si mesmo. Não podemos nos agradar a nós mesmos. Essa não é a razão, não é esse o nosso chamado, amados. Agradar a nós mesmos. Não vivemos para agradar a nós mesmos. Não é esta a orientação que a Bíblia nos traz. No verso 2, Paulo fala, ele tira uma conclusão: portanto, já que é nosso dever dos fortes, suportar as debilidades dos fracos, portanto, cada um de nós agrade o seu próximo no que é bom para a edificação. Como que eu agrado um fraco, amados? No que é bom para a edificação, ajudando ele a se fortalecer na fé, mostrando para ele a bênção que é a liberdade em Cristo. O que é e como é maravilhoso viver sem as restrições da antiga aliança, toda aquela legislação, aquelas proibições. Amados, no meio evangélico, infelizmente, existe muito legalismo,
normas, né? Trazendo para o nosso tempo, normas, práticas, leis que foram criadas pelos homens, pela tradição e que são colocadas na consciência dos fiéis. Tem crente que se sente culpado, que não tem certeza da sua salvação, vive angustiado, que está desafiando a Deus ou desobedecendo a Deus. Qualquer coisa que ele faça, ele não conhece a liberdade, a alegria, o gozo da salvação. É viver livremente em Cristo Jesus. Tem muito legalismo no meio evangélico. Esta palavra, ela precisa ser dita, amados. Nós precisamos ajudar as pessoas a entender a liberdade em Cristo Jesus e usar esta liberdade de uma maneira responsável. É isso que significa o verso 2. Cada um de nós agrada o seu próximo no que for bom para a edificação. No contexto, seria ajudar os fracos a crescerem na fé, a se fortalecerem e deixar de lado aquelas restrições que não têm fundamento nenhum na palavra de Deus. Aí vem o exemplo de Cristo, que é colocado como estímulo, porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Somos discípulos de Cristo. Nem Cristo agradou-se a si mesmo. Cristo não viveu para buscar o seu próprio interesse. Ele não viveu para buscar o seu prazer. Eu vou desfrutar a sua plena liberdade. Ao contrário, amados. No verso 3, antes, diz o apóstolo Paulo, como está escrito: as injúrias do que te ultrajavam caíram sobre mim. Que Paulo descreve a atitude de Cristo citando as palavras de Davi no Salmo 69, verso 9. É um salmo messiânico aqui, amados. Salmos messiânicos são aqueles salmos de que o Messias fala, em que o autor do salmo profetiza a respeito do Messias. E neste salmo há uma descrição dos sofrimentos messiânicos, sofrimentos que o servo do Senhor haveria de passar. Entre eles está exatamente isso aqui, quando ele diz que as injúrias, ó Deus, do que te injuriavam, os insultos, os xingamentos, todas as palavras e as maldades daqueles que te injuriavam, elas caíram sobre mim. Nestes salmos, o Messias se apresenta como sendo aquele que vai receber sobre ele as injúrias que os homens dirigem a Deus. Ele toma o lugar do servo sofredor, daquele que vai sofrer pela culpa da humanidade e pelos pecados da humanidade. Ou seja, amados, Paulo está dizendo assim: Cristo, ele veio ao mundo não para agradar-se a si mesmo, mas para levar sobre si as injúrias dos homens. Ele veio para agradar o Pai, como ele disse no Getsemane: se possível, passa de mim este cálice, mas se não seja feito a tua vontade e não a minha. A vida de Cristo sempre foi orientada por este princípio, amados: agradar o Papai, fazer a vontade do Papai, mesmo que isso tenha custado morte e a morte de Cristo. O próprio Cristo não procurou agradar-se a si mesmo, mas conforme já estava escrito, ele se entregou para sofrer e pagar as injúrias lançadas sobre o Pai, para agradar o Pai, conforme o plano que ele tinha estabelecido antes da fundação do mundo. Se Cristo tivesse agradado-se a si mesmo, ele não tinha descido da glória, não tinha encarnado num bebê, numa manjedoura, né? Ele não tinha nascido do ventre de a Virgem Maria, né? Numa manjedoura onde ele esteve. Ele não teria nascido de um povo pequenininho, perdido lá no meio do Oriente Médio obscuro. Ele não teria vivido uma vida de sofrimento, de hostilidade, e muito menos, amados, passaria pela traição e pela morte de cruz e pelo sepultamento como ele passou, se o interesse dele fosse agradar-se a si mesmo. O alvo de Cristo foi sempre agradar o Pai. Ele desce da glória, ele assume a nossa humanidade, passa por todo o sofrimento, para que no fim ele faça então a vontade do Pai. O argumento de Paulo é exatamente esse. Verso 3, também Cristo não agradou-se a si mesmo, não se agradou a si mesmo. Então vocês não devem buscar agradar-se a si mesmo, mas sim buscar o interesse de Deus e o bem do próximo acima do seu próprio interesse. É isso que Paulo está dizendo. Verso 4, Paulo explica, amados, que isso que a Bíblia diz a respeito de Cristo não é somente só sobre o Messias. Alguém poderia dizer, tudo bem, isso diz agradar ao Pai a ponto de abrir mão da sua glória e de sofrer, isso é coisa para o Messias, só ele. Não, Paulo diz não. Tudo
o que outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Aquele versículo do Salmo 69, diz o apóstolo Paulo, não se aplica somente ao Messias, não, porque tudo o que está escrito no Antigo Testamento foi escrito para o nosso ensino. Para o nosso ensino, ou seja, aquilo que se diz de Cristo é dito também dos seus discípulos, foi para o nosso ensino que Davi escreveu o que escreveu, para que nós também tivéssemos a mesma atitude de Cristo, para que procurássemos agradar o Pai em todas as coisas e não buscar o nosso interesse. Paulo declara aqui, amados, qual foi o propósito de Deus em nos dar a sua revelação por escrito. Com que objetivo Deus nos deu este livro, nos deu as Escrituras? A resposta está aqui. Primeiro, foi para o nosso ensino. É através deste livro que Deus nos ensina. Ele nos instrui no seu caminho, ele revela a sua vontade, ele diz o que temos que fazer, ele se apresenta e diz o que ele nos oferece gratuitamente em Cristo Jesus. É através das Escrituras que Deus nos ensina, e desta forma, amados, nós aprendemos a ter paciência, somos consolados e temos esperança. É o que Paulo menciona aqui no texto. Aprendemos a paciência, somos consolados e temos esperança. Neste versículo encontramos base para uma das doutrinas, que a reforma deixou, só as Escrituras, e através da Bíblia somente que Deus nos ensina, nos consola e nos enche de esperança, porque tudo que foi escrito com esta finalidade. Só as Escrituras é a maneira que Deus deixou para edificar a igreja. O estudo da palavra é importante, estarmos juntos é importante para ouvirmos a palavra de Deus. Ler a Bíblia é importante, meditar a Bíblia Sagrada, estudar a Bíblia é muito importante, estudar com rigor, é importante, através do estudo da palavra, que ele dá paciência e desejo, ele dá consolo e nos dá esperança, amados. Tudo que foi escrito, diz o apóstolo Paulo, e foi para o nosso ensino. Isso se aplica a nós também, amados, este princípio. Aí Paulo ora aos Romanos, do 5 ao 6. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentido de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente em uma voz glorifiquei ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta oração de Paulo, amados, pelos romanos, ele se dirige a Deus como sendo o Deus da paciência e da consolação. Não é sem razão. No verso anterior ele falou que pelas Escrituras Deus nos dá paciência, nos dá consolação. E agora no verso 5 ele se refere a Deus como sendo aquele Deus que concede estas duas coisas. Aquilo que Deus promete, ele dá através do meio que ele estabeleceu, dos meios que ele estabeleceu. No versículo anterior ele fala que é pela Bíblia que temos paciências e consolação, e ele ora ao Deus que concede paciência e consolação. Deus faz isso através da palavra. Ele pede que Deus conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, através de Cristo Jesus. Ele diz: Deus deu aos fortes e aos fracos o mesmo sentimento. Paulo está pedindo que eles pensem igual. Não tem como todos pensar igual sobre estas coisas. A gente tem que pensar igual nas grandes doutrinas da graça, Depravação total, salvação somente em Cristo, autoridade da Escritura, Deus Trino, é o único Deus verdadeiro, ressurreição de Cristo entre os mortos, a sua segunda vinda, céus e inferno. Nós temos que concordar nisso, mas tem muito mais na vida cristã, como esta questão aqui. Não vai haver unanimidade em todas as questões. Paulo está orando e pedindo para Deus nos dê. Ele está pedindo realmente que nós tenhamos o mesmo ânimo em relação a uns aos outros, em acolhimento e compreensão. Não entrar em discussões, nos separar dos nossos irmãos, que por questões que não pertencem à natureza da fé, não pertencem à natureza essencial do cristianismo.
né? Então é isso que Paulo está clamando a Deus. Se você olhar a história da igreja e for ver as divisões que houve na cristandade nos 2000 anos, boa parte das divisões era por conta de questões secundárias. Os crentes brigam e vão embora, porque discordam se o pastor tinha que usar paletó ou gravata, podia pregar de tal forma, de tal jeito. Aí eles não concordam e vão embora. Olha só, existe a igreja que anda de gravata e de terno, claro, mas a história está cheia de exemplos assim, né? A gente conhece várias situações, né? De celebramos divisões por conta de legalismo, né? Paulo ora para que Deus conceda o mesmo sentimento de uns para com os outros, forte sentindo pelos fracos e o mesmo sentimento dos fracos pelos fortes, amor em Cristo, aceitação e respeito, em vez de briga e racha por conta destas coisas que Paulo considera secundárias. Ele pede isso no verso 5, para quê? No verso 6, para que concordemente em uma voz glorifiqueis o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Concordemente, né? Em uma só voz, né? Lembra um coral, né? Mas que Deus dê a vocês o mesmo sentimento em que vocês sejam capazes de fazer um coral e cantar a mesma música juntos. A uma voz e concordemente vocês glorifiquem ao nosso Deus que está nos céus. Amados, olha só, às vezes num coral nem todos pensam da mesma forma, mas eles cantam a mesma música e eles oram para que Deus seja glorificado através da voz que eles vão elevar em gratidão e adoração a Deus no culto prestado ao Senhor. É isso que Paulo fala, que haja unanimidade, que não haja discussões, briga nessas questões que são secundárias e não tem base para a fé, né? A segunda parte, a exortação de Paulo, amados. Esta primeira parte, a exortação foi: não se agrade a si mesmo, como também Cristo não se agradou, mas agrade o seu irmão, procurando aquilo que é bom para a edificação dele. Na segunda parte, Paulo diz a mesma coisa com outras palavras. A exortação é que nós venhamos nos acolher uns aos outros. Verso 7, portanto, à luz de tudo que ele falou, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Ele usa o exemplo de Cristo depois de dar uma exortação. Acolher significa, no contexto, você receber o outro, o fraco receber o forte, e o fraco receber o forte, né? O forte receber o fraco, sem discutir opiniões, dar boas-vindas, abraçar como irmão, ter amor e expressar este amor através da união, de sentar junto, de comer juntos. É isso que o apóstolo Paulo faz. Ele quer que a igreja faça, que a igreja se acolha, que os membros da igreja se acolham mutuamente, que não aconteça isso de um dizer assim, ó, a gente pensa diferente nesse assunto, eu não vou te receber lá em casa, eu não quero mais andar contigo, eu vou deletar você das minhas redes. Não, não é isso. O acolhimento é que Paulo está falando, que o acolhimento seja realmente o princípio, que a igreja se receba, por mais que haja divergências, né? Paulo diz no verso 7, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. O Senhor Jesus nos acolheu, amados, sendo Ele o irmão forte e nós os irmãos fracos. Ele nos acolheu como seus irmãos. Ele morreu por nós, Ele deu a sua vida por nós, de forma que nós podemos e somos acolhidos na família de Deus como irmãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta mesma atitude de acolhimento que Deus teve, Cristo teve conosco, pecadores indignos, é o que Paulo fala e pede, que a igreja tenha acolhimento como Cristo nos acolheu, na família de Deus. No verso 8 aqui, amados, Paulo como que ele traz um consolo para os judeus, porque os fracos eram compostos de judeus que tinham dificuldades com a lei de Moisés. Paulo diz no verso 8, eu digo, pois,
que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. É como se Paulo falasse, né? Imaginava um judeu lá em Roma, né? Você está tratando nós como judeus e que temos a revelação de Deus, o pacto que foi feito conosco, as promessas que Deus fez ao nosso ancestral Abraão, as promessas que ele fez a Davi. Está tratando a gente no mesmo nível desses pagãos, desses povos idólatras, né? Agora que conheceram a verdade, se converteram a Jesus Cristo. Paulo diz, olha só, Cristo primeiramente, ele foi ministro da circuncisão, ou seja, a palavra ministro no grego é diácono. Diácono é aquele que serve. Paulo diz, ele veio primeiro para servir os judeus, como dar um consolo para os judeus, né? Cristo veio primeiro para os judeus, em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais. Ou de fato, Cristo primeiramente veio servir a salvação aos judeus, os da circuncisão, como se fossem diáconos, né, que servem, para confirmar que as promessas de Deus eram verdadeiras. Tudo que ele prometeu a Abraão, Isaac e Jacó se cumpre em Jesus Cristo. Então, Cristo primeiro acolhe os judeus, né? Acolhe os judeus. Ele está dizendo para evitar que os judeus fiquem calçados, né? Ou dizendo, não é justo o que estás dizendo, Paulo. Não, Cristo veio na verdade para servir vocês em primeiro lugar. E também, né, verso 9, para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia. Cristo não somente acolheu os judeus primeiro, mas também acolheu os gentios para que os gentios glorifiquem a Deus pela misericórdia. Que misericórdia é? Que misericórdia é essa? Deus não tinha aliança com brasileiros, a aliança foi com a nação de Israel. Nós somos estranhos à aliança de Deus, né? Nós não fizemos parte da semente de Abraão. Entretanto, Deus, na sua misericórdia e através da incredulidade e a queda dos judeus, ele trouxe os gentios para dentro da sua aliança, para dentro do seu povo. Paulo estava tratando isso já no capítulo 11. Leia no capítulo 11 de Romanos, onde Paulo fala da misericórdia de Deus, né, que Deus estendeu aos gentios, trazendo-os, enxertando-os como galhos de oliveira brava na oliveira original, no lugar dos judeus que foram quebrados por conta da incredulidade. Amados, veja o raciocínio de Paulo. Se acolhem uns aos outros, porque Cristo primeiro acolheu vocês, judeus, e acolheu vocês, gentios também, para que vocês glorifiquem a Deus pela sua misericórdia. E em seguida, amados, no mesmo padrão que ele tinha feito antes, ele cita a Bíblia para provar isso tudo, que Cristo acolheu os gentios, também acolheu, né, como havia acolhido os judeus, e acolheu os gentios também. Ele faz 4 citações aqui, né? Ele fala da lei, né? Ele fala dos salmos e fala dos profetas. Ele vai citar um salmo, ele vai citar uma passagem de Isaías e cita uma passagem da lei. Vamos ver o que ele diz aqui, amados. Olha, final do verso 9, né? Depois de dizer dos gentios glorificarem a Deus por causa da misericórdia, ele diz, como está escrito. Quando Paulo fala assim, ele vai introduzir a prova bíblica do que ele acabou de dizer. Então ele diz, como está escrito. A primeira citação é do livro de Salmos 18, verso 40. Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Aqui o Messias se dirige a Deus, dizendo, ele haveria de cantar os louvores de Deus no meio dos povos que não eram nação de Israel, já profetizando que um dia os gentios se converteriam. A segunda citação é Deuteronômio, né? É o hino de Moisés depois da vitória de Faraó. Nesse hino maravilhoso, Moisés diz assim, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, já profetizando que um dia os não-judeus, que são gentios, haveriam de se alegrar com o povo de Deus. E ainda, verso 11, citação do Salmo 117, louvai o Senhor, vós todos os gentios e todos os povos que te louvam, né? Situação de Salmo pré-anunciando que os gentios fariam parte do povo de Deus e que louvariam o nome do Senhor. E, finalmente ele cita Isaías capítulo 11, verso 10, onde Isaías diz, haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, e nele os gentios esperarão.
Paulo fecha o argumento aqui, amados. O que ele está dizendo aqui, amados? Irmãos, judeus e gentios, fracos e fortes, se acolham uns aos outros, porque Cristo não somente veio acolher os judeus, como tinha prometido aos pais da nação judaica, mas ele veio para acolher os gentios, aqueles que não têm as restrições, como está escrito. Aí ele cita várias passagens do Antigo Testamento para provar o que ele está dizendo, e ele termina com uma oração, amados. Verso 13: e o Deus da esperança vos encha de todo gozo, paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder, no Espírito Santo. Não somente ele é um Deus de consolação, Deus de paciência, como Paulo cita na primeira oração, mas ele é um Deus de toda a esperança, como Paulo cita aqui na segunda oração, amados. E ele pede que esse Deus os encha de esperança. A esperança aqui é a certeza expectante, a expectativa, a certeza que espera que Deus cumpra as promessas. Paulo fala de esperança, ele aponta para a vinda do Senhor Jesus Cristo como sendo a consumação de tudo aquilo que o Pai prometeu que haveria de nos dar, amados. Como nós precisamos desta esperança, não é verdade? Estamos num mundo desiludido, onde não há mais rumo, não tem razão, né, de viver. As pessoas estão sem perspectiva, não têm respostas para as questões, né, as questões existenciais das suas vidas. Mas o cristão é alguém que é cheio de esperança, e essa esperança é dada por Deus. E ele faz isso, amados, mediante o nosso crer. Na medida que nós cremos no Senhor Jesus, cremos na palavra de Deus, vivemos esta palavra, esse Deus da esperança nos enche de esperança para que possamos ser ricos pelo poder do Espírito Santo, desta virtude que é tão necessária, né, para dias infelizes e de opressão que nós estamos vivendo, né, dias difíceis, dias opressivos, né? Mas vamos ver. Em primeiro lugar, Paulo, ele coloca esses escrúpulos de não comer determinadas coisas como sendo não matéria de fé, mas questões indiferentes. Contudo, ele considera essas coisas como debilidades, amados. Embora nós tenhamos que respeitar a consciência dos fracos, nós não podemos deixar a consciência do fraco ditar a ética, né, a ética da igreja. A igreja não pode ser guiada pelos fracos. Assim nós vamos virar uma seita e perder a liberdade, né, em Cristo Jesus, pelo qual os apóstolos batalharam para que nós vivêssemos a libertação e a liberdade. Temos que suportar, agradar os irmãos, mas devemos ajudar a amadurecer na fé para que eles próprios desfrutem da liberdade que há em Cristo Jesus. Um outro ponto interessante que aprendemos é a importância das Escrituras, amados. Elas foram dadas por Deus para que nós fôssemos instruídos, ensinados e edificados. Portanto, amados, é nosso dever estudar a revelação, fazer dela o centro da nossa vida, guiar-nos por ela, amar esta palavra, decorar, memorizar, tomar decisões com base na palavra. É o que nós aprendemos aqui. Jesus Cristo é apresentado na Bíblia não somente como nosso Salvador, amados, mas também como exemplo e modelo de como nós devemos agradar o Papai. Há um sentido em que nós não podemos imitar a Jesus, porque a religião de Jesus não era a mesma nossa. Jesus não era cristão do que muitos pensam. Não cristão, Jesus não tinha pecado para confessar, Jesus não tinha consciência de culpa, Jesus não precisava de um mediador. A religião de Jesus não era o cristianismo, era a religião do paraíso. Nesse sentido, nós não podemos imitar a Jesus. Nós podemos imitá-lo na sua humanidade, em que ele se submeteu à vontade do Pai. Ele viveu para a glória de Deus. Ele viveu para agradar o Pai. Nesse sentido, o coloca como modelo para nós. Ele não somente é o nosso Salvador, mas ele também é o nosso exemplo, no que consiste em agradar ao Pai e viver para a glória do Pai. A outra lição que nós tiramos aqui, irmãos, uma lição importante: compreenda o que Deus tem falado, coloque no seu coração esta aplicação.
você que está me ouvindo, né, que tem restrições de consciência de comer algumas determinadas comidas e considera que é pecado, né, algumas coisas, né, falando claramente sangue, porco, algumas outras coisas, né? Olha só, eu desafio você que você olhe para as Escrituras mais claramente e que você verifique se essa dificuldade que você tem é realmente absoluta, é realmente que você quebra a lei de Deus ou uma questão pessoal sua. É difícil você carregar restrições e dificuldades, amados, que não têm origem na palavra, limites que não foram originados na palavra de Deus, mas que é fruto de tradução humana ou de um ensinamento errado, uma perspectiva errada a respeito da Escritura Sagrada. Vamos examinar assim, amados. Eu falo também para aqueles que se sentem à vontade. A pergunta é: o seu alvo na vida é desfrutar de toda a liberdade que Cristo lhe dá? Ou se você pensa em ajudar o seu próximo, especialmente aqueles que têm dificuldades e que poderiam ficar escandalizados ou tropeçar por conta do seu exemplo? Mas eu digo isso porque entre os próprios cristãos, em nome da liberdade, nós tomamos algumas medidas ou fazemos algumas coisas que acabam não edificando a igreja, não edificando a vida do meu irmão. Às vezes tem festas, né, onde tem pessoas que vão estar nessas festas se for servido algum tipo de bebida, por exemplo. Não, a gente é tudo maduro, vamos, todo mundo entende aqui, todos, e aí tomam alguma bebida quente, vamos dizer, alguma coisa, vinho, aí vai entristecer alguns irmãos. Eu já fui em festas de casamento que às vezes as pessoas exageram, bebem todas, né? É complicado. Às vezes esta liberdade sendo usada sem pensar no próximo e no bem da igreja, amados, nós deveríamos colocar o amor ao próximo em primeiro lugar. Cristo não procurou agradar a si mesmo, mas injúrias do que injuriavam a Deus caiu sobre ele. Isso deve nortear os nossos princípios. Compreende assim também, irmão? Você precisa tirar tempo para ler, meditar, escutar a pregação. Você acabou de aprender nesta noite que o caminho de Deus para instruir-nos, nos consolar, encher de esperança, é através do que foi escrito. Como você pode ter consolo, ter paz, ser um crente maduro, quem sabe até deficiente da tua fé, é por falta de que você não tira tempo para estudar a palavra de Deus, escutar a palavra de Deus, meditar sobre ela. Talvez as demandas tenham tirado você deste propósito. Talvez você não consegue, exige muito de você. Não, mas nada disso é desculpa. No dia do juízo, Facebook vai provar que essa desculpa é mentira. Vai provar, porque para o Facebook você tem tempo, para ver o Zap você tem tempo, para consultar mídias você tem tempo, mas no dia do juízo as mídias serão usadas contra você. Nessa desculpa que você diz: eu não tenho tempo para ler a palavra de Deus, eu não tenho tempo nem para meditar, orar. Pense nisso, meu irmão, pense nisso, vamos pensar nisso, amados. Vamos nos acolher uns aos outros como Cristo nos acolheu. Sejamos uma igreja que ama, que recebe, que foca no que é essencial, que não abre mão das grandes doutrinas da graça que estão expressas na nossa confissão de fé, mas no mesmo tempo ela é tolerante, é acolhedora para aquelas pessoas que divergem, né, dos princípios e divergem em alguns pontos das Escrituras, mas nós precisamos amar e acolhê-los em nome de Jesus, tá bom? Eu quero orar com você, vamos orar juntos agora, queridos, pedir a Deus que nos auxilie. Papai, eu te peço, Pai, nos conceda o mesmo Espírito que havia em Cristo Jesus, e que o exemplo dele guie as nossas vidas quando tratarmos dessas questões, papai. Pedimos que o Senhor nos dê acolhimento, um coração apaixonado, um coração cheio de amor. Nos ajude, papai, que nós possamos expressar esse amor que a nós foi dado gratuitamente, sem merecer, sem merecimento. Jesus, ele nos deu este amor, nos alcançou
com este amor através da tua bondade, papai. Então nos auxilie, nos ajuda, Espírito Santo, nos ajude a vencer exatamente a diáfrase, né? Aquelas divisões, aquelas coisas que trazem celeumas e discussões, que nós possamos suportar os fracos e os fracos possam suportar os fortes, e que nós juntos possamos caminhar exatamente de mãos dadas até chegarmos no dia perfeito, onde o Senhor estará estabelecendo sobre todos nós, Pai, um corpo incorruptível, onde nós estaremos nos alegrando com a glória que será derramada sobre nós. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos, eu te agradeço agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus seja louvado, fiquem na paz do Senhor, estamos juntos, meus irmãos, vamos continuar a meditar. Já estamos chegando ao fim da carta aos Romanos, tá bom? E vamos continuar. Eu já estou sensível, buscando de Deus qual é a próxima temática que nós vamos entrar. E eu faço isso não para ganhar likes, né, ou ser reconhecido. Não, eu faço isso porque eu gosto de estar na presença de Deus, aprendendo e meditando na palavra de Deus. Amém? Te amo, meu irmão. Forte abraço. Deus abençoe sua vida, tá? Tchau, tchau.